Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje iremos estudar a lição 12, que tem como título As Epístolas Instruem e Formam os Cristãos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, ajude o nosso canal. O textuário diz: a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus, Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Está na 2 de João, capítulo 1, versículo 3. A verdade prática. As epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação dos cristãos. A leitura bíblica em classe encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos do 1 ao 3, 1 de Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2, e 2 de João, capítulo 1, versículos do 1 ao 3, nós não iremos ler. A palavra-chave é epístola. Hoje nós iremos estudar esses escritos que foram entregues pelos autores do Novo Testamento à igreja. Ela contém um conjunto de instruções para a formação do caráter cristão. Instruem e formam os cristãos. São 21 epístolas no Novo Testamento, 13 delas do apóstolo Paulo e 8 conhecidas como epístolas gerais. Hoje nós vamos estudar os agrupamentos dessas epístolas em temas e autoria e alguns aspectos doutrinários. O interessante aqui é que nós selecionamos as temáticas essenciais para trazermos um resumo da lição. Lembrando que esses escritos são muito mais profundos e o autor, o comentarista da lição, ele enfatiza alguns aspectos das doutrinas, selecionando elas, agrupando-as por temas e por autoria. E nós selecionamos apenas o essencial. Vamos para o nosso resumo. O primeiro ponto. Como as epístolas paulinas nos instruem? O número 1. Instruções salvíficas. Neste ponto da lição, o comentarista ele destaca os aspectos da doutrina da salvação, que lá em Romanos capítulo 1, versículo 17, mostra que um dos aspectos da salvação é que o justo vive pela fé. No versículo 16, Paulo destaca em Romanos 1 e 16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, nele ali é no evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Observe que o justo vive da fé. E a fé, ela traz para a salvação da pessoa o aspecto da justificação. E na justificação não é possível por meio das obras da lei. É o que Paulo diz lá em Gálatas capítulo 3, versículo 11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Salvação e justificação só é possível mediante a aceitação da mensagem do Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados. A mensagem da salvação, através da morte de Cristo no lugar do pecador. Paulo, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, ele diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Salvação, justificação e aceitação da mensagem da salvação por meio de Cristo, Deus ele nos dá, através da mensagem, um ministério chamado de reconciliação. A reconciliação é o caráter de mudar de inimizade para amizade. Foi o que Deus fez com a humanidade por meio de Cristo Jesus. Reconciliou o homem consigo mesmo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 17, que é um versículo bem conhecido. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Verso 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Faço pausa aqui para explicar. Reconciliar, ou o ministério da reconciliação, Deus ele dá a todo aquele que recebe a mensagem da salvação, que aceita por a fé em Cristo, por meio da fé em Cristo, é justificado,
E essa justificação que ele recebe pela mensagem da salvação, ele recebe também um ministério. Nem todos são chamados, por exemplo, para as particularidades ministeriais que é dado à igreja por meio do dom de Cristo. Mas o ministério da reconciliação é dado a todo aquele que recebe a mensagem da salvação. Observe, reconciliar significa reatar laço de amizade. Foi o que Deus fez com a humanidade por meio de Cristo Jesus e pôs na igreja esse ministério para reatar laços de amizade do homem pecador para com o Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. O número 2, instruções a respeito de Cristo. Neste ponto da lição, o comentarista ele vai destacar aspectos da doutrina de Cristo. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 22, Cristo é chamado de cabeça da igreja, que é o seu corpo. Observe, se Cristo é a cabeça da igreja e a igreja é o corpo místico de Cristo, como Paulo destaca, não é possível o homem se afastar da igreja e não se afastar de Jesus. Eu já vi alguns dizerem que se afastou do convívio da igreja, mas não deixou Jesus. Em Efésios 1 e 22 e o 23 também, isso não é possível, porque Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. Se o homem se afasta da igreja, logicamente se afasta também do corpo. A doutrina de Cristo enfatiza isso. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. E se nós pertencemos ao corpo de Cristo, lá em Filipenses vai destacar o viver do cristão para Cristo. É o que Paulo diz em Filipenses 1 e 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Dessa forma, se vivemos para Cristo, temos a nossa vida em Cristo, nossa vida vai estar escondida com Cristo em Deus. É o que Colossenses capítulo 3, versículo 3, ele vai destacar que a nossa vida ou a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. O número 3, instruções sobre as últimas coisas. Nesta parte da lição, vai ser destacado os aspectos da vinda de Cristo. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e o 17, mostra que um desses aspectos vai ser o arrebatamento da igreja, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Se esperamos em Cristo a sua segunda vinda para nos levar para o seu encontro, o encontro com ele nas nuvens, nós devemos guardar uma vida irrepreensível. É o que Paulo destaca na primeira carta aos Tessalonicenses 5 e 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais alguns aspectos dessa doutrina, o comentarista ele enfatiza. Na segunda carta aos Tessalonicenses, ele destaca o dia do Senhor. Enquanto o salvo, ele espera este dia, o dia do Senhor, o dia do arrebatamento, para estar com ele, ele deve orar e vigiar. As duas epístolas, elas alertam a nos preparar para a vinda do Senhor. O número 4, instruções pastorais e pessoais. Nesta parte aqui, vai ser destacadas as instruções de natureza prática. Primeiro, aqui é destacado o combate às heresias. Paulo ele roga a Timóteo que ficasses em Éfeso para advertires alguns a não ensinarem outra doutrina. Para combater heresias, outra doutrina que não fosse aquela doutrina ensinada pelos apóstolos, em especial o apóstolo Paulo a Timóteo, ele organizasse a igreja e os obreiros deveriam, como diz lá em 1 Timóteo 4 e 13, persistir em ler, exortar e ensinar até que eu vá. A instrução de Paulo a Timóteo serviria também para que os obreiros persistissem em ler, exortar e ensinar. E desta forma, no verso 16, ele destaca para aquele obreiro: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Observe, perseverar na doutrina vai salvar a ele e os que ouvem a ele. Na epístola a Filemon, ele enfatiza o perdão. É uma epístola de cunho pessoal que Paulo escreve a Filemon
um senhor de escravo que era também cooperador de Paulo em Colossos, e ele intercede pelo escravo Onésimo. E desta forma, ele diz para aquele obreiro, para Filemon, que se Onésimo devesse alguma coisa, pusesse na conta de Paulo. E ele destaca no versículo 16, dizendo, mais do que servo, como irmão amado, Filemon deveria receber o escravo fugitivo como um irmão, como Paulo tinha escrevido para ele. Aqui enfatiza o perdão. Louvado seja Deus. O segundo ponto, como as epístolas gerais nos formam. Nesta parte aqui nós vamos ver os aspectos principais das epístolas gerais. O número 1, as epístolas de Pedro. Em 1 de Pedro, o apóstolo ele destaca o sofrimento de Cristo e exorta os seus leitores a perseverar numa santificação, como o exemplo do próprio Senhor. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15, ele diz, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. O comentarista ele destaca mais algumas coisas aqui na primeira carta de Pedro. Como nós podemos suportar os agravos, alegrar-se, é Deus quem aperfeiçoa, confirma, fortifica e estabelece o crente fiel. Na segunda carta do apóstolo Pedro, ele alerta sobre os falsos mestres. Lá na segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, ele diz, e também houve entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Lá na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 4, uma das coisas que os falsos mestres negavam era a segunda vinda de Cristo. Eles perguntavam, onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Os falsos mestres rejeitavam a segunda vinda de Cristo. E Pedro ele destaca isso para tomar cuidado com os falsos ensinos. Os falsos ensinos que diziam respeito também à segunda vinda de Cristo. O segundo ponto, as epístolas de João. Nesta parte da lição, o comentarista ele vai destacar que as duas primeiras epístolas de João vão combater as heresias gnósticas e o docentismo. O gnosticismo ele pregava a salvação por meio do conhecimento esotérico. E este conhecimento ele negava a fé, a salvação por meio da fé. Ele mostra que o gnosticismo negava a salvação por meio de Cristo, mediante a fé, pregando apenas um conhecimento ou um conhecimento oculto, gnóstico, levado ao esoterismo como meio da salvação. E o docentismo era uma doutrina herética que negava o corpo de Jesus. Eles diziam que Jesus não teria sido real, teria sido apenas puro espírito. E João combate essas duas heresias nas duas primeiras cartas dele. Lá em 1 de João, capítulo 5, versículo 20, diz o apóstolo na sua carta, sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para sabermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Observe, o verdadeiro Deus, Jesus Cristo, tinha sido real, um combate ao docentismo, e a vida eterna, o combate ao gnosticismo. Por meio de Cristo, da fé em Cristo, é que nós podemos ser salvos. Um combate claro ao gnosticismo. E a realidade de Jesus como pessoa, é o que João está dizendo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, um combate ao docentismo. Na terceira carta do apóstolo, ele destaca a fidelidade de Gaio e Demétrio. Ele escreve para Gaio e mostra a fidelidade de Demétrio. E na sua carta ele elogia ambos por conta de sua perseverança em fazer o bem. Lá na terceira epístola de João, capítulo 1, versículo 11, ele diz, amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, quem faz mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio. Esta é o elogio da carta a ambos os obreiros, destacando a sua fidelidade. O número 3, as outras gerais, ou outras epístolas gerais. Em Hebreus é destacado a supremacia de Cristo. Em Hebreus 1:1, havendo Deus antigamente falado
muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Louvado seja Deus. Ele destaca a supremacia de Cristo por meio da própria pessoa do Cristo, falando aos seus ouvintes, que naquela época os apóstolos, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Em Hebreus capítulo 9, versículo 11, destaca Cristo como o sumo sacerdote dos bens futuros. E o que a igreja deveria fazer? Olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Em Hebreus 12, versículo 1 e 2 diz: portanto, também nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. A nuvem de testemunho ali tem a ver com o capítulo 11, que é o capítulo anterior, os exemplos de testemunho tirado pelo escritor aos Hebreus, mostrando para a igreja que não deveriam abandonar sua congregação, porque tinha muitas testemunhas do Antigo Testamento que eram um exemplo para eles. E ele fala que essa nuvem de testemunha é exemplo para nós. Não deixarmos Jesus, mas olhar para ele, que é o autor e consumador da fé. Não abandone a fé. Olhe para Jesus. Olhe para os exemplos do Antigo Testamento, que eles mostraram testemunho de fé, não deixando a nossa congregação, mas olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Tiago destaca a fé mostrada por meio das ações. As obras, elas devem ser um reflexo de nossa fé. O nosso comportamento reflete a nossa fé. Tiago capítulo 2, versículo 14 diz: meus irmãos, que aproveita alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé dele pode salvá-lo? Ele destaca as ações, o comportamento do homem, que é um reflexo de sua fé. O mundo aí fora vê as nossas ações, não enxerga a nossa fé. E nós devemos demonstrar a fé por meio do nosso comportamento. Em Judas, ele destaca na sua epístola a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Está lá em Judas capítulo 1, versículo 3. Devemos lutar, batalhar pela nossa fé, em defesa da fé. Louvado seja Deus. O terceiro ponto. As epístolas continuam a falar. O número 1, a doutrina da justificação. A justificação só é possível pela fé na graça divina. Em Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A justificação, ela opera uma restauração no homem mediante arrependimento e fé em Cristo. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. O número 2, a doutrina da santificação. Se o homem é justificado, ele também é separado do pecado. Santificação quer dizer isso, a ação de se separar. A separação do homem é uma distinção dele entre a sociedade. Se a sociedade pratica o pecado, ele vai ser distinto, ele vai ser separado do pecado. É uma vida separada do pecado. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, Pedro diz na sua carta: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nação santa tem uma missão: anunciar aquele que nos chamou do meio das trevas do pecado para a sua maravilhosa luz. Doutrina da santificação, ela é tanto imediata, quando o homem aceita Cristo como Senhor de sua vida, como diz lá em Romanos capítulo 6, versículo 22, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. E ela também é aperfeiçoada à medida que caminhamos e aprendemos as doutrinas de Cristo e colocamos em prática, nós vamos nos aperfeiçoando na santificação. Lá em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, ele diz: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Ela é tanto imediata, quando o homem aceita Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, e ela vai sendo aperfeiçoada ao longo de nossa trajetória cristã. E a doutrina da glorificação, o ponto 3.
A glorificação é a última etapa da salvação. E ela também, como a santificação ela é progressiva, à medida que nós vamos aperfeiçoando a nossa santificação, por meio dos ensinos de Cristo, da doutrina cristã, nós vamos caminhando até a estatura de varão perfeito. É o que Paulo diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E essa doutrina da glorificação, ela tem ou traz uma promessa da transformação do nosso corpo. Paulo diz lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, mas a nossa cidade está nos céus, donde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de também sujeitar a si todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, nesta lição nós estudamos os aspectos gerais, de uma forma bem breve, sobre as doutrinas que as epístolas trazem para o conhecimento da igreja. Elas têm um papel fundamental na formação do nosso caráter cristão. Que nós possamos aprender com estas cartas, com as epístolas, sabendo que as instruções para a nossa vida é para o nosso aperfeiçoamento, até a volta de Jesus. Que Deus possa lhe abençoar e colocar em prática as doutrinas cristãs trazidas para a igreja por meio dos apóstolos nas suas cartas. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.